Queridos, a graça e a paz de Jesus. Diga amém com convicção. Aqui Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 16 até o versículo 21. Tem um subtítulo aqui que diz que Jesus anda sobre as águas. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 16 ao 21. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E já estava escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente, de boa vontade, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Diz a palavra do Senhor, amém. Pai, no nome de Jesus, aplica a tua palavra no meu coração, no coração do teu povo que está aqui, e de todos quanto, através das redes virtuais, estão nos vendo e nos ouvindo. Que seja a palavra de Deus e não palavra de homem. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou fazer uma pergunta, mas não é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta de um argumento para começar uma pregação, mas é uma pergunta baseada em fatos. Para aonde nós estamos indo? A pergunta que eu faço é: para aonde nós estamos indo? Duas tempestades perfeitas estavam se formando nesse contexto em que lemos agora. Uma tempestade nas águas, outra tempestade em terra. E a pergunta é: para aonde nós estamos indo? Nós, geração da cibernética, da alta ciência, 2020, século 21, uma geração orgulhosa dos seus conhecimentos, da sua tecnologia, uma geração orgulhosa do seu entretenimento, uma geração orgulhosa dos seus sistemas de crença. E muito mais, uma geração orgulhosa das suas ideologias políticas. Para aonde nós estamos indo? Nos últimos 4, 5 anos, nada tem dado certo no meio desta geração tão orgulhosa das suas construções, edificações, ideologias, religiões. Nada tem dado certo. Essa pandemia, ela só veio para revelar o que já estava acontecendo. A pandemia não está revelando algo novo. Ela não está revelando a rebeldia, a ignorância, a torpeza, a avareza da criatura humana. Ela só está exacerbando, está colocando em destaque aquilo que de fato nós somos. A pandemia não está mudando nada. Logo no início, mês de março, abril, muitos argumentavam, muitos da ciência, da religião, da filosofia dizia: vai sair de tudo isso uma nova humanidade, uma humanidade melhor. Mas os fatos não estão apontando para isso. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo?
duas tempestades perfeitas se formando, uma nas águas e outra na terra. Vejamos a tempestade em terra, aqui nesse contexto de João 6, versículo 14 e versículo 15. Versículo 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Uma tempestade perfeita estava se formando aqui. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães. Pessoas estavam sendo curadas fisicamente. Lucas vai dizer no capítulo 9 sobre o incidente do milagre, que Jesus, o tema da sua pregação era o reino de Deus. É muito interessante observar isso, que o doutor Lucas anota no seu evangelho, capítulo 9, lá pelo versículo 11. Lucas anota que o tema do ensino de Jesus, que o tema da pregação de Jesus, que o tema do ensino de Jesus era sobre o reino de Deus. Mas nesses dois versos que lemos, há uma tempestade perfeita contra a obra, ministério, chamada e vocação de Jesus. A bem da verdade, esta multidão, que segundo alguns historiadores, mais de 20 mil pessoas, estavam querendo unir na pessoa de Jesus os dois grandes sistemas que vêm desde os primórdios da humanidade: o sistema religioso e o sistema político. Em Jesus, o demo, quer dizer o povo em grego, olhava em Jesus uma cracia, um governo religioso e político em uma pessoa só. Era a tempestade perfeita em terra se formando contra a pessoa do Senhor Jesus. Jesus rejeitou isso. Jesus evitou, ele rejeitou essa mistura espúria de sistema político com sistema religioso. Um profeta e um rei na mesma pessoa. Já não era mais a teocracia do milênio passado. Já não havia um rei Davi, já não havia um rei Asa, não havia um Jeú, não havia um Josias. A teocracia, que era o governo de Deus por meio dos seus profetas e por meio do seu rei, já havia acabado. Em Babilônia isso foi sepultado. Mas agora o povo está saudoso. Há um revival no coração desse povo, olhando a pessoa de Jesus e o infortúnio, o aperto, a opressão do governo romano. Vamos fazer dele o nosso profeta e o nosso rei. Ele vai representar a nossa política e a nossa religião. Jesus rejeitou isso. O seu reino não era deste mundo. O seu reino não tinha os argumentos, as motivações, os sonhos, os propósitos do reino deste mundo. Jesus rejeita isso. Veja aí em João 18. João 18 de João, no versículo 36. 18:36 de João, versículo 35, para compreender o contexto. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus disse, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então Jesus não governava reino de Deus, não ensinava sobre o reino de Deus, não pregava sobre o reino de Deus, sobre a ótica de governos humanos, sobre política humana. Jesus rejeitou isso. A primeira igreja, ela rejeitou isso. Por mais de 280 anos, a primeira igreja, ela rejeitou o casamento espúrio de sistema político com sistema religioso. Sabe quando a igreja caiu? Sabe quando foi que a primeira igreja fracassou? Foi em 313. Em 313, um político muito hábil, muito sagaz, chamado Constantino, vendo que o Império Romano fracassava, naufragava, disse ele que foi para uma campanha de guerra, e no meio dessa campanha ele vê no alto uma cruz, e estava escrito em latim, embaixo desta cruz: por este sinal vencerás. E ele deu o maior golpe da história e fez a igreja cair junto com os seus princípios. 313, a igreja cai, mas havia um remanescente. Sempre há um remanescente, não importa a época. A primeira igreja em 313, a escuridão da Idade Média, toda aquela ignorância. Aí vem a reforma, depois vem a queda a partir do século XIX, e no nosso tempo nós vivemos uma igreja que ela é uma caricatura daquilo que a Bíblia diz que deve ser a igreja. Você entende o que eu digo? Será que eu estou sendo muito incisivo? Será que eu estou sendo muito grosso? Ou é isso que a palavra nos ensina? A igreja fracassou. Ah, pastor, então o senhor abomina a política? Claro que não, a política é uma bênção. E a Bíblia mostra a importância da política. Há 3 maneiras de eu, você, cada um de nós fazermos a política. Em primeiro lugar, pelo Estado de Direito. Romanos 13, versículo 1 ao versículo 5. Estado de Direito é aquilo que nos dá a condição de votar, de escolher. Cada um de nós aqui fazemos política quando escolhemos, quando votamos e quando nos apresentamos a esse serviço público. Fazemos política pelo Estado de Direito. Romanos 13, de 1 a 5. Fazemos política pagando os nossos impostos. E nós brasileiros somos campeões mundiais de pagar impostos. Assim fazemos política. Está escrito, Romanos 13, versículo 6 e versículo 7. Pagai tributo, pagai os impostos. Fazemos política municipal, estadual e federal. Assim fazemos política pagando os nossos impostos. Em terceiro lugar, fazemos política como igreja, como povo de Deus, quando oramos pelos políticos, pelas autoridades investidas de poder. Está escrito, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Agora, há uma distância dessa tentação que foi tão grande, que Jesus afasta os discípulos. Jesus não quer que os seus discípulos, que agora que estão começando a aprender em seu seminário, misturem, fiquem tentados a pensar que ele é um salvador da pátria, um Sassamutema. O que as pessoas queriam era um Sassamutema, um salvador da pátria dos judeus, unindo um profeta e um rei. Jesus manda os discípulos entrar no barco, ainda que Jesus soubesse, ainda que ele soubesse que uma tempestade perfeita estava se formando nas águas. Mas ele manda os discípulos para lá. Por que Jesus manda? Para o meio da tempestade, águas violentas, tempestuosas, para aprender lição, para serem treinados, para serem preparados. É assim que Jesus faz. Versículo
versículo 16 e 17, diz assim, de João 6: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha vindo com eles. Em Mateus 14, 22, esse evangelista, ele traz uma luz sobre esse texto. Ih, está caindo aqui os meus apontamentos, o sermão está caindo também. Quem está gostando, diga amém. Quem não está gostando, diga misericórdia. 14, 22 de Mateus, diz assim, ó: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus não queria seus discípulos misturados com aquela multidão insana, aquela multidão caótica, aquela multidão que queria fazê-lo profeta e queria fazê-lo rei. A mesma multidão que pede para que ele seja crucificado, agora olha nele um salvador da pátria. Mas quando, à medida do tempo, Jesus vai revelando o propósito da sua vida, da sua chamada, sua pregação e seu ensino, esta multidão vai se afastando. Esta multidão acompanha ele, vai para o outro lado, para Cafarnaum. Jesus entra na sinagoga e todo mundo escuta um grande sermão de compromisso que Jesus está pregando. E ali começa um a um indo embora. Por quê? Porque Jesus mostra que o seu reino, ele não está misturado com o reino dos homens. É o reino dos céus, é o reino do Deus eterno. Não é um reino adâmico, não é um reino de homem, mas é um reino de novas criaturas que nascem a partir do arrependimento, que nascem a partir do seu sangue derramado na cruz. O seu reino é marcado pela cruz, o seu reino é marcado pelo sangue, o seu reino é marcado pelo seu corpo machucado na cruz. Era um sinal, como diziam os gregos ficavam escandalizados. Isso é reino, isso é sabedoria, porque a marca do reino é a marca da cruz, é a mensagem da cruz. E eles vão embora, Jesus queria um tempo. Aí, Evangelho de Mateus 14, 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. Ele precisava de um tempo. Essa aqui é uma das grandes tentações que Jesus está passando. Não está escrito textualmente a palavra tentação, mas não precisa ser brilhante para ler o contexto e perceber que Jesus estava sendo tentado a humanizar a sua missão, sendo tentado a tornar a sua missão facilitada. Ele ia facilitar a sua missão se ele aceita com a combinação de ser um profeta e ser rei dos judeus. Mas ele não quis isso. Ele pediu um tempo, manda os discípulos embora, despede a multidão, fica só. E o que ele faz? Ele vai orar. É uma lição de Jesus para as nossas vidas, em meio a uma crise, em meio a uma situação conflitante, aonde interesses ficam povoando nossas mentes. Então o melhor lugar é ir orar. Mesmo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo que se fez carne, ele precisava de momentos a sós com Deus para colocar suas prioridades em ordem. Em grande parte das vezes, nós precisamos de um tempo de oração para colocar as nossas prioridades em ordem. Isso independe das circunstâncias. Prioridade. Jesus faz isso. Jesus, ele procura um lugar à parte. Por quê? Porque havia uma tempestade.
já em terra com ele, mas também outra tempestade que ia tomar os seus amados discípulos. No versículo 24, aí de Mateus 14 diz: e o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma resistência, uma tempestade perfeita estava encontrando e alcançando os discípulos. Mar da Galileia, Tiberíades, Genezaré, Quinerete, é tudo nomes variados para o mesmo lugar. A bem da verdade não era um mar, era um grande lago, 22 quilômetros de comprimento, mais ou menos uns 12 quilômetros de largura, água doce, um lugar piscoso, cheio de peixe. Era uma bênção. Mar da Galileia, porque compreendia toda aquela região. Tiberíades, porque foi uma homenagem ao imperador da época, da adolescência, ministério de Jesus e o início da igreja, o Tibério Cláudio Nero. Então, em homenagem a ele, chamaram também de Mar de Tiberíades. Era Genezaré, porque era o nome da planície aonde estava o lago. Quinerete é o nome em hebraico na antiga aliança. É um lugar histórico. É um lugar que Isaías, na profecia do capítulo 9, ele profetiza que aquele povo que estava no meio daquela escuridão de trevas veria a luz. É um lugar histórico. Muitas coisas aconteceram nesse lugar, mas era um lugar perigoso. Era um lugar traiçoeiro. E agora este mar está como? O barco estava lá no meio do mar, mais ou menos 5,5 a 6 quilômetros de distância da margem. Mais ou menos isso. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes nos sentimos assim também, não é? Açoitado pelas ondas, pelas crises da vida que vão nos empurrando mar adentro, e quando a gente percebe, está no meio da escuridão, aquelas águas revoltosas, e agora, o que faremos? No versículo 25 diz que, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, mais de 3 horas da manhã, Jesus, gente, assim, olhando de fora, parece sadismo da parte de Jesus. Parece maldade de Jesus ter deixado eles subirem, tempestade, chegar lá no meio do lago, para Jesus tomar uma atitude. Mas Jesus queria ensinar algo. É muito bom quando a vida nos oferece uma tragédia, uma crise, e nós podemos reverter em algo grande, em algo tremendo, diferenciado para as nossas vidas. Um pai responsável não coloca seus filhos numa redoma. Não coloca. Meu filho tinha 10 anos e ele falou: pai, meu avô queria que eu fosse lá. O avô dele morando lá em Cosme Velho. Eu digo: você sabe pegar o ônibus? Pai, eu sei. Eu fui com a minha mãe. Eu sei pegar o ônibus, sim. Desço na central, o ônibus passa na porta, eu não preciso nem andar nem nada. Então você vai. Eu sei que está uma tentação na cabeça de alguns aqui, pensando assim: poxa, como o pastor Carlos foi irresponsável. O filho dele com 10 anos ia fazer 11. O filho dele ia fazer 11 anos e ele manda ele para o Cosme Velho sozinho. Mandei. Eu disse: filho, é uma parada meio arriscada, mas eu vou deixar você ir. Você vai, obedeça a mim, obedeça a sua mãe, vá até o seu avô, pegue os ônibus necessários, chegue lá. Quando chegar lá, me comunique. Você precisa aprender a lidar com a selva de pedra. E ele foi, e não parou mais de saber lidar com as crises da vida, na adolescência, na juventude e agora como homem já feito. Precisamos ser treinados.
Deus, que é um pai responsável, não vai a toda hora nos tirar da crise. Paulo vai e chora: ah, Senhor, eu estou com espinho na carne, Senhor, está doendo muito, está me incomodando esse espinho na carne e tal. Orou uma vez, o Senhor não tirou o espinho. Ele orou a segunda vez, o Senhor não tirou o espinho. Ele orou a terceira vez, o Senhor não tirou o espinho. O Senhor tirou o espinho da carne de Paulo? Não tirou, mas Ele fez algo melhor. Ele fez algo melhor do que tirar o espinho. Ele aumentou o nível da graça do Senhor na vida do seu servo. Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz: agora eu vou me gloriar disso. Agora eu vou me gloriar. Por quê? Porque ele amadureceu. Porque ele cresceu. Ele ficou um homem mais forte. Um homem melhor. Um pregador melhor. Um servo melhor. Um irmão melhor. Por causa do espinho da carne, que fez com que a graça do Senhor Deus aumentasse na sua vida. Então, meu querido, não grita para Deus querendo te tirar só da crise. Pede a Deus graça, pede a Deus sabedoria. Deus não fica nos colocando em uma redoma. É como disse Davi: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ele não nos tira do vale da sombra da morte, mas Ele entra junto com a gente. Entende isso? Ele não te tira do vale da sombra da morte, mas Ele vai junto. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele vai junto. Jesus faz isso com os discípulos. Versículo 25 e 26 de Mateus 14 diz: mas já a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha, eu não vou aqui criticar os discípulos. Eu provavelmente ia dar um berro muito grande. Não quero bancar herói. Naquele cenário tenebroso, mais de 3 horas da manhã, da madrugada no caso, aquelas águas violentas, aquele vento soprando, e me vem um vulto andando naquela escuridão sobre as águas. O que é que eu vou fazer? Eu vou gritar, porque o medo já estava instalado no coração dos discípulos. Eles não estavam prontos para lidar com aquela situação, mas eles estavam lá para serem treinados, porque no futuro situações mais graves do que essas se levantariam. E aquela dali seria uma grande lição para aprender a ter um coração ousado. Mas por que isso? Porque há uma lição aqui maravilhosa no versículo 27, Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus intervém na crise. Jesus intervém naquele medo. Jesus intervém naquele ambiente de ansiedade. E agora? Mas Jesus diz: não, tenham um ânimo. E ele usa a expressão que em hebraico é Iavé. É aquela pronúncia solene de quem é Deus. Quando o faraó pergunta a Moisés: qual é o nome desse Deus? Moisés não sabe responder. Moisés volta. Moisés volta e diz para o Senhor: Faraó quer saber teu nome. E o Senhor Deus diz para ele: diz a ele que eu sou, te enviou. Deus não tem nome. O nome te limita. O nome coloca você circunscrito em uma caixa, em um livro, em uma ideologia, em uma crença, em uma religião.
E o Senhor Deus, Ele não pode ser preso em uma ideologia, Ele não pode ser preso em uma crença. O Senhor Deus não pode ser preso em uma religião. O Senhor Deus, Ele não pode ser preso na convenção de batistas, de presbiterianos, metodistas, congregacionais, Assembleia de Deus. O Senhor Deus não é pentecostal, Ele não é histórico, Ele não é carismático nem renovado, Ele é o que é. Ele não pode ser preso dentro das nossas crenças limitadas. Para com isso. Tira Deus dessa caixinha que você tem aprisionado. Ele não pode, Ele é eu sou. E Jesus usa isso. Eu sou. Jesus diz isso para ele: eu sou, não temais. Sou eu. Não temais. Sou eu. É Ele que intervém na nossa crise. Mas há algo nesse texto de Mateus 14 que é uma advertência para as nossas vidas. Se não estamos preparados, se nós não estamos prontos, não vamos bancar herói. Não precisamos provar nada para Deus. Não temos que provar nada para ninguém que somos um grande conquistador da fé, um grande herói da fé. Pedro tentou isso. Olha aqui, ó, versículo 28 ao 31. Olha Pedro. Eita, esse velho Pedro vai aprender muito depois, viu? 28 a 31. Respondeu-lhe Pedro e disse: ah, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, não estava pronto ainda, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu filho, não procure bancar um de herói da fé. Não dá um de herói da fé, não. Não faz como Elias, não, que partiu para cima de 450 profetas de Baal, 400 de Azera. Ele venceu o grande herói Elias, mas depois uma mulher. Repita comigo: uma mulher. Não, com fé. Como se fosse um gol daquele time lá. Uma mulher fez Elias balançar nas bases, e as calças dele ficou frouxa e ia caindo, porque Jezabel disse: olha, se eu não morrer, eu vou pegar esse cara, eu vou arrebentar com a vida dele. E ele tremeu. Não banque de herói. Não banque uma de herói. Ai, Pedro, Senhor, se és tu, me chama para ir na água. E ele vai todo poderoso, mas ele afunda. Por quê? Não estava pronto. Ele não estava pronto. Jesus ali vai e retira ele daquele lugar. Mas eu quero chegar ao terceiro ponto para partir para a conclusão. Pedro vai afundando e Jesus vai em socorro de Pedro, porque Jesus conhece nossas fraquezas. Aquele sanguíneo Pedro, aquele que tomava a palavra, aquele que pegava na espada, aquele eu vou contigo, eu vou arrebentar esses caras, é o cara que depois da ressurreição de Jesus está todo quebrantado. Jesus muda a vida de Pedro. Pedro não continuou o mesmo homem de sempre quando encontra com o Jesus ressuscitado. Pedro muda. Pedro está humilde. Pedro diz: afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Aquele mesmo Pedro que bancava o herói, é o Pedro que agora: afasta-te de mim. É o mesmo Pedro que Jesus pergunta: tu me amas? E ele: tu sabes que eu te amo. Aquele amor de amizade e tal, Filéu. E Jesus vai lá de novo, tratando ele.
Pedro, tu me amas mesmo? Você está junto comigo, cara? Ah, Senhor, tu sabe que eu estou. Aí Jesus vai na terceira vez, e Pedro se quebranta todo. Era esse Pedro que o Senhor queria, de coração quebrantado, de coração pronto para ser um pastor das almas, para ser um presbítero das almas. É um homem que se torna agora um homem simples, um homem humilde. Escreve sua carta, primeira carta, capítulo 5, versículo 1, e ele diz: eu, Pedro, presbítero como vocês. Digo, meu Deus, é o mesmo homem? O mesmo homem agora se iguala aos demais líderes e ministros da casa do Senhor. Eu, presbítero como vocês. Era um homem mudado. É aquele homem que o Senhor tira da crise, tira de estar afundando e faz dele um homem novo. A crise vem para isso. A crise vem para nos mudar. Crise, no idioma japonês, naqueles ideogramas, é uma palavra bifurcada. Crise é aquele momento que oferece a oportunidade. Ou você vai para mudar a sua vida, ou você continua o mesmo. Pedro escolheu mudar de vida. Mas eu quero chegar para a conclusão, porque nós temos um bolo aí para comer, e eu não quero deixar ninguém zangado aí. Pastor Carlos falou demais e atrasou o meu bolo. Capítulo 6 aqui de Marcos 6:48. Marcos 6:48 diz assim. Marcos 6:48. E vendo que se fatigavam a remar. Marcos agora, ele está vendo outro aspecto do mesmo acontecimento. Percebe? Eu li João, eu li Mateus, agora estou olhando o ponto de vista de Marcos. E Marcos acrescenta um detalhe tremendo aqui. 48 de Marcos 6. E vendo, era Jesus vendo. Jesus de olho, vendo. Não sei como. Isso é coisa de Deus. Porque eles já estavam a mais de 5 quilômetros. E diz o texto que Jesus estava vendo. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. 3 coisas aqui, 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Jesus, ele quer gerenciar a nossa crise. Vou repetir isso. Jesus, ele quer gerenciar, ele quer cuidar da nossa crise. Em primeiro lugar, ele está vendo. Em primeiro lugar, ele está vendo. E vendo que se fatigavam a remar. Jesus está vendo. Parece que é clichê, né? Está falando isso, parece que é clichê, mas não é. Jesus está vendo a nossa fatiga. Ele está vendo que a gente está remando e parece que, caramba, e não vai, e não sai do lugar. Ele está vendo. Ele está vendo. Se alegra com isso. Não fica desesperado. Ah, quem sou eu? Eu sou o menor, eu sou o menorzinho dos irmãos. Ah, Deus está me olhando, não. Ele está nem aí para mim, tem tanta gente mais importante do que eu. Não, ele está vendo. Você remando, se fatigando, se cansando, ele está vendo. Você vai aprender algo com isso. Você vai crescer, vai amadurecer, e você depois vai dar o grito da vitória. Você vai glorificar, mas ele quer que você saia melhor disso, mais forte, mais preparado, mais aguerrido. Segundo lugar, Jesus, ele quer se aproximar. Aqui o que é que diz, ó? Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles. Então Jesus, ele quer se aproximar. Deixa a porta aberta para Jesus entrar.
Quando lá no Apocalipse diz, 3:20, por ali, 3:20, eis que estou à porta e bato, aquilo ali não é para quem está fora da igreja, não. Ali está tratando com uma igreja. Eu vi muitos pregadores bem intencionados, né? Pregadores assim de mensagem evangélica. Olha, se o Senhor bater a porta e tal. Não, a porta para quem está de fora, Jesus já disse, é uma porta estreita e um caminho apertado. Ele já disse. Eles aí têm que saber. Não adianta dourar a pílula. Não adianta. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas para a igreja já há uma porta. Uma porta que está lá. Mas ele é cavalheiro. Ele é muito educado. Ele é delicado. Ele é sensível. Ele é amável. Então ele bate a porta, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque ele quer se aproximar. É essa lição que os discípulos precisavam aprender. Jesus quer se aproximar. Em terceiro lugar, no final do versículo 48 de Marcos 6, e queria passar-lhes adiante. Significa que ele quer tomar a frente. Ele tomou na frente de quem? Deles apavorados, o barco querendo afundar, as águas entrando, aquele vento terrível. E ele fala para o vento: acalma-te. Ele fala para as águas: acalma-te. E ele passa adiante, porque ele quer estar de frente das coisas da nossa vida. Você precisa deixar. Não procura dar o teu jeito. Não dá uma de Sara. Lembra? A promessa foi feita a Abrão e a Sara. Abraão já era Abraão. Abraão e Sara. Lembra? De dar um filho legítimo das entranhas da Sara. E ela: não, já sou velhinha já. Desculpa aí a expressão, né? Eu tenho uma velhinha lá em casa. Já sou velhinha, eu já não menstruo mais. É o costume das mulheres, como está escrito lá. Eu já não menstruo mais, já não tenho mais óvulos férteis. Mas quem estava falando era El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E ela faz o quê? Ela dá um jeitinho e ela cria uma intriga que vai assolar sua família e a geração futura. Quando ela pega a egípcia e dá lá: olha, é minha escrava, faz sexo com ela, gera um filho nela e está tudo certo. É o jeito humano de resolver. Mas Jesus, ele quer tirar esses jeitos humanos e ele quer se colocar à frente. Eu concluo agora com 3 aplicações práticas. Deixa eu concluir agora com 3 aplicações práticas. Se eu beber uma água aqui, que se eu beber uma água eu vou até 9 horas agora. Três aplicações práticas. João capítulo 6, versículo 19. João capítulo 6, 19. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Em primeiro lugar, de tudo que vimos aqui, é uma coisa que vai acontecer na minha vida e nas nossas vidas. É no meio da crise que Jesus aparece. Não é? É no meio da crise. Vamos ver de novo, 19. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Então Jesus, ele entra, ele aparece, ele surge no meio da crise. É a primeira lição prática para a minha vida, para as nossas vidas. Jesus, ele surge no meio da crise. Estava em Rondônia, campo missionário, na cidade de Cerejeiras, 60 quilômetros da Bolívia. Uma dor terrível me abateu. Uma dor terrível.
E eu fiz umas besteiras de tomar suco de laranja, pensando que era alguma coisa no estômago, uma fome, uma coisa assim e tal, e a dor aumentando. Peguei o ônibus em Cerejeiras para vir a Vilhena. Vilhena, primeira cidade do estado de Rondônia, mais desenvolvida, tem um hospital público lá de boa qualidade, até a época que eu estava lá. É 120 quilômetros de estrada de chão batido, e o carro batendo, aqueles carros duros, aqueles ônibus duros, e a dor doía. Cheguei na pista, Vilhena, fui para o hospital já correndo tal. O médico foi, botou a mão na minha barriga: rapaz, você tem uma bola de pus na barriga. Você quer operar aqui ou você quer que eu te leve para Goiânia? Tem um avião que vai sair agora para lá. Esses aviões pequenos, né? Vai sair para lá. Tem um fazendeiro que vai para lá, é meu amigo, ele te leva para Goiânia. E lá você vai para os melhores hospitais. Na hora eu orei. Na hora, foi rápido. Eu digo: Senhor, o que é que eu faço? E aquela voz suave: fica aqui. Eu falei: eu agradeço, mas eu vou ficar aqui em Vilhena. Então tudo bem. Doutor Lazzaroni vai fazer tua cirurgia. Quem era o doutor Lazzaroni? É o mesmo médico que operou Tancredo Neves. Porque aquela equipe que trabalhou na saúde do Tancredo Neves, ela foi espalhada pelo Brasil. Foi espalhada, porque aquela história que ele morreu, passou mal, infecção generalizada, aquilo foi historinha para boi dormir. Que a bem da verdade ele tomou foi um tiro dentro da igreja da Sé, lá em São Paulo. Aquelas balas que explode dentro, infeccionou ele por dentro. Glória Maria sabia da história, foi mandada para Nova York e ficou lá quase 2 anos até a poeira baixar. E os médicos foram espalhados pelo Brasil. E o doutor Lazzaroni, homem bonitão, grandão, quase 2 metros, branco, aqueles cabelão e tal. E aí, rapaz, você está pensando que é um herói? Me deu uma bronca. Você está pensando que é herói, rapaz? A dor não é para ficar sentindo, não. Você tem que correr e procurar ajuda médica, rapaz. Você sabe o que tem na barriga? Você pode morrer. Me deu uma bronca, eu ali, malzão. E o doutor Lazzaroni me deu uma bronca. Eu falei: tudo bem, foi mal, vamos lá, vou te operar agora. Você está pronto? E eu orei de novo. Digo: Senhor, e agora? Vá direto com ele. E eu fui. Jesus estava ali no meio daquela crise. Operou. Fiquei 11 dias no hospital, foi uma maravilha, e hoje estou aqui para contar a história. Por quê? Porque Jesus, ele intervém na nossa vida. Nosso pastor Naildo sabe disso, que Jesus intervém. Já se despediu da família, não? Se despediu da família. A questão da Covid, nosso pastor Naildo se despediu, mas é Jesus que sabe a hora. É Jesus que diz: é sim ou não. É ele que manda subir ou não. É ele que entra no meio da crise. Essa é uma lição prática. Segunda lição, versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Jesus é a nossa segurança na travessia da vida. Nós estamos atravessando esta vida, esse contexto pandêmico, essa ameaça desse vírus maligno, sutil, está nas esquinas. Nada, não mudou não, hein? Continua lavando as mãos, álcool em gel, usando máscara, continua orando e vigiando. Não é falta de fé não, é a recomendação de prudência que Jesus nos ensinou. Orando e vigiando. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Morreu porque chegou a hora. Mentira, tem muitos que antecipam, porque são precipitados. Não tripudie da situação, ela é real. Agora você pode contar com Jesus no meio dessa travessia. E por último, versículo 21. Então eles de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Na maioria das vezes, confesso que nós não sabemos.
mas podemos convidar Jesus a entrar no nosso barco, porque Ele vai nos guiar no destino, vai nos guiar no lugar e vai nos fazer chegar no lugar do propósito e da vontade de Deus. Que assim seja nas nossas vidas. Deixar que Jesus entre no nosso barco. Receba logo Jesus como Senhor e Salvador. Receba Jesus como gerente da sua vida. Receba Jesus como um rei, mas o rei da glória. Receba Jesus como profeta, mas o profeta do reino dos céus. Receba logo Jesus no teu barco, e a tua vida vai chegar no lugar, no propósito, no destino que o Senhor Deus tem treinado, preparado para você chegar, porque Jesus está no barco. Jesus estando no barco, eu sei aonde eu vou chegar. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Fica de pé. Glória a Deus. Vamos orar no nome de Jesus? Vamos orar então. Aos nossos amigos que estão em rede conosco, nos acompanhando, receba Jesus agora. Receba Jesus aí onde você está. Receba Jesus. Deixa Ele entrar no teu barco. Se Ele entrar, você vai chegar seguro no outro lado, na travessia da vida. É como nós cantávamos muito nos anos 80, metade dos 90. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. Deixa Jesus entrar nesse barco. Deixa Jesus te conduzir no meio dos teus medos, das tuas inseguranças, ansiedades, desses ventos que sopram, dessas águas que se levantam. Deixa Jesus entrar nesse barco para te guiar até a margem, até o lugar seguro. Pai amado, Pai querido, nós lemos Tua palavra, Senhor. Procuramos o máximo possível não acrescentar valores humanos à Tua palavra, para que ela permanecesse pura como é a Tua palavra. No nome de Jesus, por favor, aplica esta palavra em nossas vidas, em nossos corações, na travessia da nossa vida. Nós aqui, Senhor, estamos atravessando um mar revoltoso, Senhor. São ondas que se levantam, são ventos fortes soprando, e, Senhor, ninguém está sabendo o que fazer de fato, Senhor, porque é tudo novo nisso que estamos vivendo. A cada dia se descobre uma nova faceta, um novo olhar, uma nova perspectiva nessa pandemia, Senhor. Por favor, no nome de Jesus, eu coloco, Senhor, em Tuas mãos agora os cientistas, Pai, os homens da ciência que estão trabalhando para encontrar uma vacina segura, aplicável, uma vacina que traga segurança, que traga respaldo para cada uma das vidas, não só no Brasil, mas em tantos outros países neste mundo, Senhor. Eu também coloco os dirigentes das nações. Coloca aqui no Brasil o presidente da República, seus ministros. Coloca os governadores de estados, prefeitos em seus municípios. As lideranças, Senhor, coloca em Tuas mãos, porque eles não sabem o que estão fazendo ainda, Senhor. Ainda não há um protocolo seguro, Senhor. Ainda não há nada claro. Ainda é madrugada, Senhor. Ainda é 3 horas da madrugada. Ainda está escuro. As águas estão revoltosas. O vento está soprando. E nós não estamos fazendo o que é necessário, porque não sabemos. Mas em nome de Jesus, eu coloco essas autoridades em Tuas mãos. Autoridades que foram delegadas pela população, pelo direito legal constituído,
Em nome de Jesus, Pai. Também coloco os lares, os pais, as mães. Dá sabedoria aos pais, dá sensatez, dá juízo, Senhor. Coloca juízo na cabeça desses que ainda duvidam, Senhor, que ainda estão tripudiando, não obstante uma multidão, uma montanha de mortos, não obstante uma multidão de sequelados, de gente sofrendo de maneiras diversas, Senhor. Coloca juízo nessa juventude, Senhor, que fica se embrenhando pelas noites da vida, Senhor, trazendo doença para seus pais, avós, para seus irmãos mais velhos. Quiçá, Senhor, que tenham sabedoria para saber lidar com esta situação. No nome de Jesus, nós aqui como teu povo, nos agarramos a Jesus. Queremos Jesus no nosso barco, Jesus dirigindo a nossa vida, nos levando para outra margem deste mar revoltoso. Queremos segurar em tuas mãos, segura também nas nossas mãos e nos conduz a esses pastos verdejantes da segurança da tua presença. No nome de Jesus, aplica a tua palavra na minha vida, nas nossas vidas. Eu oro assim, agradecido, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga amém. Diga, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria.